Amém, amém e amém, glória a Deus. Nesse momento eu convido os irmãos para nós fazermos mais uma oração e nesse momento suplicar a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas mais uma vez, sobretudo a sua palavra ao ser aberta, que o Senhor venha falar conosco nessa manhã por meio do seu Espírito, através do irmão João. Oremos ao Senhor. Pai que habita nos mais altos dos céus, aceita, Senhor, a nossa adoração neste santo dia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos ajude a cada dia a sermos mais semelhante ao teu santo Filho, em estatura, no caráter principalmente, Senhor. Santifica-nos para fazermos a tua vontade, é o que nós te pedimos nessa hora. E ao a tua palavra ser aberta, Senhor, que o Senhor fale conosco por meio do teu Espírito, através do teu servo, o irmão João, a quem o Senhor comissionou nesta manhã de sábado. E nós te oramos também, Senhor, pelos teus servos, teus profetas, a quem o Senhor tem dado a incumbência de nos instruir naquilo que temos que fazer. Suplicamos pela vida do irmão Claudivan, pelo irmão José, pela irmã Esté e pela irmã Simone. Ó Pai Santo, que através do teu Espírito sobre a vida deles, venha em nosso auxílio, como o Senhor tem nos auxiliado, tem nos ajudado, tem nos orientado, e nós te agradecemos por isso. Te rogamos também, Senhor, pelos testemunhos que aqui foram dados nesta manhã. Te oramos também para que o Senhor, dia após dia, continue a confirmar a nossa fé, a darmos a esperança que há em Cristo Jesus, por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário, qual nós obtenhamos a nossa redenção e a nossa salvação. E agora, Pai Santo, a tua palavra vai ser aberta e nós desejamos ser santificados por ela. Tudo isso nós colocamos no teu santo altar e suplicamos que o Senhor aceite a nossa adoração, aceite a nossa oração nesta manhã. Nos ajude cada dia mais a fazermos a tua vontade, conforme o teu santo querer, conforme o teu Espírito, Senhor, se apraz. Nós te oramos, a fim de que o Senhor permaneça conosco durante toda a nossa jornada e sabemos que o Senhor está conosco. Confirme cada dia, Senhor, por meio do teu servo, por meio de tua palavra, por meio do teu Espírito, pelo testemunho do céu, pelo testemunho do teu Filho, que vive à tua direita no céu, ministrando em nosso favor. Confirma cada vez mais a nossa fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Deus seja louvado e engrandecido nessa manhã de sábado. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu amor, o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito seja com todos nós. E a palavra que Deus quer que refletimos está relacionado à adoração. Paulo escreveu nas cartas aos Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Deus é fogo consumidor. Deus tem nos alertado sobre
a verdadeira adoração. Como Elias, no seu tempo, ele foi chamado para resgatar o povo de Israel, a verdadeira adoração, trazendo uma reforma de vida em todos os aspectos, física e espiritual. Em 2 Coríntios, Paulo também, através do seu Santo Espírito do nosso Deus, capítulo 7, versículo 1, amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E no capítulo 6, Paulo também nos exorta, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. E digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. E no versículo 16, o que há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, eu os receberei, e serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Altíssimo Todo-Poderoso. Na época de Daniel foi levado, pois estavam procurando o povo da Babilônia, Nabucodonosor, aqueles que eram mais sábios. E o exemplo de Daniel para nós hoje é de grande valia para os jovens que hoje estão em grandes tentações e que precisam testemunhar ao favor de uma verdadeira temperança. E Apocalipse 14. Há uma mensagem que esse povo que Deus tem levantado para que saia do meio da Babilônia, para se separarem, para que não toquem em coisas impuras, para que assim ele nos receba. Pois ele tem um desejo enorme de cumprir a sua promessa, de habitar com eles, habitar entre nós, andar conosco, ele ser o nosso Deus e nós sermos o seu povo. E em Apocalipse 18, o alto clamor, que depois destas coisas eu vi um outro anjo descer do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e brandou com uma voz dizendo: Babilônia, a grande, caiu, e se tornou habitação de demônios, e o ato de todo espírito imundo, e gaiola de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra cometeram fornicação com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram pela abundância
de suas iguarias. E ouviu outra voz do céu dizendo: Sai dela, povo meu, para que não sejais participante de seus pecados e para que não recebam suas pragas. Porque os seus pecados têm chegado até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. E esse tempo está muito próximo. Quer você adorar a Deus, o Todo-Poderoso, temer a Deus, pois o temor é o princípio da sabedoria. Ela nos basta. Somente ela é suficiente. Como a irmã Elisama no início, na sua fala, que está vendo ao seu redor muitas pessoas preocupadas pelo que elas acham que é essencial. Em Eclesiastes 12:13, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. O essencial. O que está sendo essencial para você hoje? Qual a voz? O que está dentro do seu coração? Buscar a verdadeira adoração? Temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Temei aquele que fez os céus, o mar e as fontes das águas. E há, na parábola de João 10, uma mensagem poderosa. Vamos ler comigo. João 10. Depois vamos ler Ezequiel, que fala também, Ezequiel 34. Fala mais a respeito dessa parábola. Na verdade, eu vos digo, aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outros caminhos, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome, e as conduz para fora. Aqui é um chamado para ouvir a voz, e as ovelhas verdadeiras ouvem a sua voz, e as conduz para fora, para sair. E quando ele coloca para fora suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque elas conhecem a sua voz. Se sente desamparado? Se sente desarraigado no lamaçal? Há um pastor que cuida das suas ovelhas e que vai adiante delas. E não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. E Jesus falava-lhes esta parábola, mas eles não compreendiam as coisas que ele lhes falava. Então Jesus novamente, na verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, ele será salvo, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
Meus amados irmãos, essa palavra veio direto ao meu coração e que ela possa penetrar nas nossas mentes e nosso coração. Pois o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E aquela que é a ovelha ouve a sua voz, vai ter vida e vida em abundância. E aqui nos mostra o caminho da salvação. O caminho para termos a certeza que iremos encontrar pastagens que são próprias para as ovelhas. O pastor, ele não vai dar uma outra comida, um outro alimento, que não seja aquele alimento que vai fazer bem às suas ovelhas. E em Ezequiel 34, que diz contra aqueles que são os mercadores, os mercenários, que vêm para roubar, matar e destruir. E eles têm as suas pastagens. Eles têm o alimento que oferecem para suas ovelhas. Mas ao contrário de dar vida, traz a morte. E aqui Ezequiel 34. E ali vem a palavra do Senhor a Ezequiel dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz a eles: assim diz o Senhor Deus aos pastores: ai dos pastores de Israel que se alimentam a si mesmos. Não deveriam os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Matais aqueles que são alimentados, mas não alimentais as ovelhas. Os adoentados não fortalecestes, nem curastes aquelas que estavam enfermas, nem ligastes aquele que estava quebrada, nem trouxeste novamente aquela que havia desgarrado, nem buscaste a que estava perdida, mas com força e com crueldade as dominaste. E aqui entra o contexto de Babilônia. Pois o seu povo, as suas ovelhas, encontram-se em Babilônia. E há uma mensagem: sai dela, povo meu. E Babilônia constitui em um sistema. Se pegarmos a teia da Babilônia, que inicia ali com o Vaticano, podemos perceber que há um grupo designado a trazer todo esse contexto aqui de eles não deveriam estar apacentando as suas ovelhas, mas eles se alimentam e deixam as suas ovelhas com o pior. E eu tenho aqui um mapa aqui dessa teia de Babilônia. Tem até no grupo O Caminho, que começou ali com adoração a Baal, pelos sacrifícios humanos, com esse povo cananeu, dos cananitas. Veio o reino do Egito com os faraós, e depois o rei de Babilônia. E hoje isso migra ao Vaticano, que dentro do Vaticano existe os jesuítas, o grupo dos Cavaleiros Templários, que é associado à Cabala aos judeus, formam a maçonaria.
os Illuminates e os jesuítas, linkado com a grande besta, que é os Estados Unidos, que promove todas as mercadorias, alimenta os mercadores, pois os mercadores se alimentaram das suas iguarias. Mas o pastor tem chamado as suas ovelhas para tirar elas dessa prisão e dessa escravidão que há dentro da Babilônia. E quer mostrar a pastagem que é própria para as suas ovelhas. Assim diz, aqui em Ezequiel 11, 34:11, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que ele está entre as suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas, e as livrarei de todos os lugares onde elas estiverem espalhadas, no dia nublado e escuro. Temos estado espalhados, o tempo está nublado e escuro. Deus tem buscado as suas ovelhas. E eu as trarei dos povos, e as juntarei das nações, e as trarei à sua própria terra, e as alimentarei sobre os montes de Israel, junto aos rios, e em todos os lugares habitados do país. Eu as alimentarei em um bom pasto. Sobre os altos montes de Israel será o seu aprisco. Louvado seja Deus. Lá viverão em um bom aprisco, em um pasto gordo. Elas se alimentarão sobre os montes de Israel. Eu alimentarei meu rebanho, e eu os farei deitar-se, diz o Senhor Deus. Eu buscarei aquela que estava perdida, e trarei novamente aquela que estava desgarrada, e ligarei a que estava quebrada, e fortalecerei a que estava enferma. Há algum enfermo? Há um que está quebrado? Desgarrado? Ele vai te curar, ele vai te restaurar, e vai trazer novamente. Mas eu destruirei a gorda e a forte. O soberbo, o que está rico e que tudo tem, alimentá-las-á com o seu juízo. E quanto a vós, ó meu rebanho, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgo entre o rebanho e rebanho, entre rebanho e rebanho, entre os carneiros e os bodes. Parece uma coisa pequena para vós terdes comido do bom pasto, mas deveis pisotear com os vossos pés o resíduo de vossos pastos? E ter bebido das águas profundas, mas deveis sujar os resíduos com os vossos pés? E quanto ao meu rebanho, eles comem aquilo que pisoteastes com os vossos pés, e bebem aquilo que sujastes com os vossos pés. Portanto, assim diz o Senhor Deus a eles: eis que eu mesmo julgarei entre o rebanho gordo e entre o rebanho magro. Porquanto empurrastes com o lado e com o ombro, e empurraste todas as adoentadas com os vossos chifres, até as terdes espalhado para fora. Portanto, eu salvarei o meu rebanho, e eles não serão mais uma presa, e eu julgarei entre rebanho e rebanho.
e estabelecerei um pastor sobre eles, e ele os alimentará, o meu servo Davi, e ele os alimentará e será o seu pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi um príncipe entre eles. E eu, o Senhor, o disse. E eu farei a eles um pacto de paz, e farei cessar da terra os animais perversos. E eles habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques. E eu farei deles, e dos lugares ao redor sobre a minha colina, uma bênção. E farei com que a chuva desça na sua época, e haverá chuvas de bênção, meus irmãos. Isso tudo tem uma aplicação literal e espiritual. Pois Deus tem nos dado o verdadeiro alimento da palavra. Ele tem nos resguardado e vai nos levar para fora dos cativos de Babilônia. Vai nos levar para os altos montes. E ali seremos satisfeitos, curados, e não seremos mais presas para os pagãos. Pois hoje vivemos aprisionados. O que você tem se alimentado? Hoje existem muitos falsos profetas, com muitas mensagens. E há também o alimento literal, pois há muitos mercados que têm alimentado o seu rebanho. Mas Deus nos chama para o campo, aonde há uma pastagem que Ele criou com suas próprias mãos. E há uma mensagem, meus irmãos, de que sejamos purificados. Não nos contamineis, não vos contamineis. Aqui, Coríntios 6. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Então, nesse contexto, sabemos que Babilônia tem alimentado as suas ovelhas, mas que elas não estão preocupadas com as suas ovelhas, pois ela vem para matar, roubar e destruir. E os alimentos industrializados, alimentos processados, cheios de conservantes, criados, que têm patentes. Hoje, nenhum alimento industrializado chega na prateleira sem 4 ingredientes sintéticos, pois isso é exigido da Anvisa, que precisa ter conservantes para que aumente o tempo de prateleira. E ali há a patente de quem foi o inventor daquele aditivo. E tudo isso enfraquece, mata, faz roubar a nossa saúde. Um exemplo, que isso a gente estuda em metabolismo, que o açúcar, ele é o maior ladrão de vitaminas e minerais do nosso corpo. O açúcar, quando ele é uma molécula de glicose, ele exige 8 moléculas de magnésio para poder ser metabolizado. E no açúcar refinado, ou açúcar branco, ele não tem nenhuma substância, nenhuma molécula de magnésio. E isso, quando entra no nosso organismo, ele vai roubando os magnésios no nosso corpo. E a cana-de-açúcar, se você for fazer uma análise, pesquisar, tem sim
magnésio na sua composição, pois Deus é perfeito. Pois ele sabe que quando você ingere um alimento que tem a glicose, ele vai necessitar de várias vitaminas e minerais para poder ter uma metabolização eficiente, que vai te dar energia, vai te dar... Irmão João, ficou mudo? Os irmãos me ouvem? Caiu a internet aqui. Agora sim, irmão. Agora sim. Amém. Os irmãos me ouviram quando eu falei sobre o açúcar? Sim, irmão. Amém. Esse é só um exemplo. É algo muito que sabemos hoje, né? Todos têm essa ciência, mas é importante frisarmos aqui, né, que a maioria dos alimentos industrializados, ele vai ter uma grande quantidade de açúcar. E não só isso, né, esses aditivos que a gente chama de xenobióticos. Xenobióticos são substâncias que o nosso organismo não reconhece. E ali há uma sobrecarga, exigindo do fígado que metabolize aquela substância, exige do sistema imunológico, força todo o nosso organismo. E essa mensagem de temor a Deus, de adoração, nós precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e aceitável para que possamos entender qual é a boa, perfeita vontade de Deus, através dessa renovação da nossa mente. E por isso que eu trouxe aqui para os irmãos a parábola do pastor. Pois precisamos passar pela porta. Precisamos passar pelo renascimento. Sem Cristo, não há renovação da nossa mente. Ele que muda toda a estrutura do nosso corpo. Ele que cura as nossas feridas, as nossas enfermidades, e muda o nosso coração e a nossa mente, para entender qual é a boa, perfeita vontade de Deus. É através do seu Santo Espírito que temos o discernimento, para termos virtude. A virtude vem dos altos céus, pois o homem nada sabe. Tudo que procede do homem é mal. E precisamos buscar a virtude que vem dos altos céus, para tudo aquilo que faz bem para nós, que vai fazer bem para a nossa moral, para o nosso corpo. E glória a Deus por isso, pois Ele tem chamado as suas ovelhas, pois Ele nos alimentará e nos mostrará qual que é o verdadeiro alimento que devemos botar à nossa mesa. O que devemos passar no nosso corpo, como devemos tratar a nossa saúde, através de restaurar o nosso sono, como os antigos dormiam junto com as galinhas. Hoje temos esse sistema bestial que nos dá luz de LED, novas lâmpadas, e essas lâmpadas de LED, luz branca, são terríveis para o nosso metabolismo. Não faz com que produzamos melatonina, o hormônio que induz ao sono. Precisamos colocar o pé no chão, precisamos ter acesso à luz do sol logo do início da manhã. Precisamos respirar puro. E Deus tem nos chamado para isso. Para essa glória, para essa reforma
das nossas vidas. E como lemos, a irmã Rosândria nos trouxe em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Muito amados, rogo-vos, como estrangeiros e peregrinos, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que guerreiam contra a alma. E aqui o contexto de concupiscências carnais. Há tanto a questão dos desejos sexuais, da imoralidade, mas também sim os desejos dos nossos apetites, o desejo o que você tem se alimentado, o que você tem buscado no mercado, com as vontades. E é interessante que a própria palavra nos diz que somos vermes, e que os vermes, os parasitas, eles que decompõem o nosso corpo. E aqueles que estão em Cristo, a própria palavra diz, o seu corpo não passará não sofrerá a decomposição. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo que fala sobre o verme. Até mandei para a irmã Luciana. Pois, se há um desequilíbrio, existem bons micro-organismos que atuam ao nosso favor, fortalecem a nossa imunidade, que desvia todo tipo de desequilíbrio que nos leva a ter doenças. Mas há aqueles que são perversos. Achei aqui. Salmos 22, 6. O próprio Davi diz, mas eu sou um verme, e não um homem. Todos me insultam e me desprezam. E Jó 24, 20. Sua própria mãe se esquecerá deles. Para os vermes, terão sabor doce. Ninguém se lembrará deles. Os perversos serão derrubados como árvores. E também no deserto, ali Moisés ele recebeu as orientações para que não se colhesse, não cairá maná no céu, né, no dia de sábado, e que era para então guardar na sexta-feira ali o maná para o sábado, e era o único dia que o maná não cheirava mal e não estava cheio de vermes. Pois se os hebreus eles armazenassem o maná durante a semana, né? Aquilo ali cheirava muito mal, enchia de vermes. E também aqui em Jó 21, 26, ambos, porém, são enterrados no mesmo pó, ambos são comidos pelos mesmos vermes. E, meus amados, os vermes, os parasitas, lombrigas, vários tipos de nomes que tem por aí. Eles vivem em um ambiente ácido, onde não tem oxigênio, e liberam mais toxinas do que de uma forma externa. E temos hoje um entendimento muito vasto sobre esse assunto, sobre desparasitação, sobre um processo de limpeza, e que é necessário. Como se limpa a casa quase todos os dias, 2 vezes por semana, há uma necessidade de
buscarmos estratégias de purificação do nosso ambiente, do ambiente onde o Espírito Santo habita. E sabemos hoje que a maioria das doenças comportamentais, como autismo, ansiedade, fadiga, né, desequilíbrios emocionais, depressão, está relacionado com esses parasitas. Existem parasitas espirituais e existem parasitas literais que sugam a nossa energia, sugam os nossos nutrientes e ali sofre, né, e é necessário, é difícil, mas Deus tem nos capacitado para termos o nosso corpo limpo e purificado. Primeiro, passar pela porta. Entregar a sua vida a Cristo, pois o seu sangue purifica de todo pecado. E ali somos habilitados a ter um novo estilo de vida, novos pensamentos, e que isso tem que ser diariamente. Como as ovelhas que são levadas ao matadouro. Romanos. Deixa eu ver se eu abro aqui. Romanos. Pois quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a ansiedade, ou perseguição, ou fome, ou nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor a ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E há um poder que a ciência não consegue explicar, que é o poder do Espírito, que limpa e purifica toda a nossa alma, todo o nosso sangue. Quando a pessoa se submete à obediência de Deus, a ser batizada nas águas e ali pelo Espírito, não há verme, não há parasita que habita no corpo de um santo de Israel, pois o seu povo não sofre decomposição. Pode morrer, pois isso já é estudado cientificamente, que em 3 dias, aquele que está dormindo, ainda há uma corrente elétrica passando no seu corpo, mas depois, no 4º dia, o que sobrevive são só os vermes, só os parasitas. E aquele que, deixa eu ver se eu acho aqui o versículo que fala, não sofrerão decomposição. Mas há uma mensagem de temor a Deus e dar-lhe glória, da verdadeira adoração. E esse aqui é o meu chamado de Deus. Para que seja apresentado ao seu povo uma reforma, mudança no estilo de vida, naquilo que você come, naquilo que você veste. Hoje, as vestes que hoje a Babilônia nos oferece está cheias de metais pesados, cheias de substâncias que ali ao nosso corpo, pois a nossa pele é como se fosse um intestino, absorve e vai para a corrente sanguínea, vai para a nossa alma.
tudo que é feito ali do petróleo, né? Tem vários metais pesados, várias substâncias. Hoje, o que é oferecido no mercado para embelezamento dos cosméticos? Aí a lista é grande, só basta você olhar para os ingredientes do seu shampoo, do seu perfume, do seu desodorante. Ali há muitas substâncias. E que esse ambiente é propício para a proliferação desses parasitas. Os parasitas, ele têm um ambiente para eles se procriarem. E o nosso sistema imunológico, ele combate. Ele consegue, se há algum intruso, ele vai e ali através do Ficou mudo, de irmão. imunidade, que são várias. Eosinófilo. Amém. Voltou? Voltou. Amém, irmão João. Amém. Glória a Deus. A internet aqui está oscilando bastante, mas glória a Deus. E sem contar com tantas outras. Pois esse ambiente ácido, né, que esses metais pesados, essas substâncias que a gente chama de xenobióticos, né, basta a gente pesquisar na internet xenobióticos. Vai ter uma lista imensa. E onde está principalmente esses xenobióticos? São nos alimentos industrializados, nos cosméticos, na construção civil, né, onde antigamente era construída de barro, pedra e madeira, onde as crianças poderiam construir suas casas. Hoje, precisa usar máscaras, precisa usar luvas para poder mexer, para construir uma casa. E ali a gente é inserido nessa casa, onde tem tinta tóxica, enfim. E por isso que Deus tem preparado um lugar especial para nós, para sairmos dessa escravidão. E podemos, a partir de hoje, fazer uma escolha. Entregar nossa vida a Cristo. Fazer com que o nosso corpo seja o seu templo, a sua morada. E ali ele vai renovar a nossa mente. E fazer com que a gente consiga enxergar o que tem feito mal. Pois é a virtude, como está em Efésios. Aplique a virtude à virtude. E ali você não vai ficar ocioso no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos sempre analisar se aquilo vai fazer bem ou não ao nosso corpo. Basta olhar para os ingredientes. Basta olhar a forma com que está sendo produzido. E hoje tudo está adulterado. E bem-aventurado o homem que tem plantas no seu quintal, que mexe na terra, pois essa é a verdadeira saúde. Pega sol, faz exercício, se alimenta, né? Tem todo o processo de paciência, né? De plantar, jogar a semente ali no escuro e com fé ver ela crescer, germinar, crescer e dar ali os seus frutos. E são frutos maravilhosos, pois são abençoados. E há uma grande diferença, já foi falado aqui uma vez, uma grande diferença entre uma produção industrial, né, de grande escala, por exemplo, do milho. O milho hoje,
que é plantado de uma forma em grande escala, ele vai ter ali somente 6 a 8 nutrientes, vitaminas e minerais. Aonde um milho cultivado num solo rico vai ter mais de 48 nutrientes. Então, você vai conseguir se nutrir, se fortalecer com muito menos do que se você fosse comer um milho, que aquilo ali você teria que comer em grande quantidade para o seu organismo reconhecer que você está nutrido. E tirando também todas essas questões que envolvem o nosso ambiente, do nosso corpo, que são os parasitas. E há várias estratégias para a gente poder desparasitar. Há muitas plantas poderosas. Por isso que Deus, ali em Gênesis, mostrou qual que é a alimentação ideal para o seu povo. E ele quer restaurar, voltar à origem da alimentação do seu povo. Êxodo 3. Perdão, Gênesis, né? Deixa eu ver se eu consigo achar. A alimentação que Deus deu ao homem. E depois do pecado, ele deu as ervas, pois sabia que o homem, através do pecado, ia necessitar delas. Pois o propósito de Deus para o homem é para que produza a terra, que ele estava ali, colocou Adão num jardim. Só um minuto, meus irmãos. Deixa eu abrir aqui essa passagem. Que eu tenho um resumo aqui dessa alimentação ideal para nós. Que Deus nos concedeu já desde o início da criação do mundo. E que precisamos entender. E que no início não havia alimentação carne. Era só de frutas, sementes, dos cereais. A internet não está funcionando aqui. Enfim. E sabemos que o ambiente alcalino. Então, existe uma alimentação hoje que se chama alimentação alcalina, uma alimentação rica em oxigênio, que vai favorecer o seu organismo a ter saúde e bem-estar. E ela é baseada no que está escrito aqui em Gênesis. Pois através do solo seco da terra, Deus trouxe a relva, e a erva produz semente, e a árvore frutífera, produzindo fruto segundo a sua espécie. E essa é a alimentação tanto dos pássaros, dos animais naquela época. E eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e sobre a face da terra, e toda a árvore, na qual está o fruto de uma árvore que produz semente, que vos será para alimento. E também esse alimento foi direcionado aos animais.
E Deus plantou um jardim na direção leste no Éden, e ali colocou o homem a quem havia formado. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore que é agradável à vista, e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, vamos embalar menos, desembalar, né, perdão, e vamos colher mais, buscar nas árvores, nas ervas do campo, e a variedade é grande, meus irmãos. O que Deus criou é perfeito. E Ele tem direcionado as suas ovelhas para uma pastagem. E que Ele nos dá vida, e vida em abundância. Essa é a promessa. Essa é o chamado. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E caiu a grande Babilônia. Sai dela, povo meu. Porque se não sair, e se ainda continuarem a cultuarem e receberem a marca para poder comprar e vender, para ainda adorar esse sistema que já caiu para nós, diante dos nossos olhos, pela palavra, todo o sistema de apostasia espiritual está diante dos nossos olhos já bem esclarecido e caiu a grande Babilônia, e glória a Deus por isso. Mas se há ainda alguém que tem esse desejo de não ser cúmplice dos seus pecados, pois virá uma grande tribulação, aonde aqueles que não receberam o selo do Deus vivo vão passar por fome, vão passar por moléstias e destruição. E Deus tem preparado um povo que precisa dessas mensagens de reforma para que possamos estar diante de Deus e adorando Ele da forma correta, através do sacrifício vivo, como está em Romanos, capítulo 12. Vamos terminar com o capítulo 12. Capítulo 12. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, meus irmãos? E estou aqui disponível, meus irmãos, para quem tiver interesse de buscar uma orientação mais detalhada. Deus tem me dado essa obra. E de graça recebeste, de graça dais. E essa é a mensagem da parte do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Amém. Deus. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, Pai. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, eu Glória a fico louvado. Que Deus continue te usando, meu irmão. Essa é a Glória mensagem do terceiro irmão. anjo. Louvado Precisamos seja mais Deus, dessa irmão. mensagem.
Amém, meus irmãos. Irmão Marlon, nos dirija nessa oração final, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, em nome do Teu Santo Filho, te agradecemos por essas horas, porque o Senhor tem falado conosco de diversas maneiras e nós engrandecemos o Teu nome, sobretudo por esta palavra, Senhor, nesta manhã de sábado. Continue a nos instruir, Senhor. Continue a nos alimentar. Sobretudo, ó Pai, ajuda-nos dia após dia passar pela porta, que é Cristo Jesus. Santifica-nos, Senhor, para toda boa obra da qual o Senhor tem nos chamado. Abençoe o teu pequeno rebanho, de sorte que este pequeno rebanho venha, ó Pai, a manifestar a tua graça, o caráter do teu Filho, porque deste caráter somos revestidos dia após dia. Ó Pai Santo, fortaleça os teus servos, os teus profetas, a quem o Senhor tem direcionado. As tuas ovelhas, Senhor, que têm ouvido a tua voz, a quem uma após outra o Senhor tem conduzido, para sair do aprisco da Babilônia, para entrar no teu aprisco. Continue a chamar, Senhor, por misericórdia e por amor de teu nome. Leva-nos para as tuas pastagens e, sobretudo, nos dias que nós temos vivido. Cumpre segundo a tua palavra, onde o Senhor terá um povo na terra, que não sentirá nem fome e nem sede, pois essa é a nossa oração. Renova, Senhor, a nossa mente, os nossos olhos espirituais, abre. Sobretudo, coloca dentro de nós o culto que te agrada, o culto racional do qual te agrada. Para que sejamos perfeitos em Cristo Jesus, para que venhamos oferecer o culto perfeito, o sacrifício perfeito, do qual te apraz, do qual te agrada. Continue conosco. Continue conosco. Concede a tua misericórdia sobre todos. Concede a tua paz dentro dos nossos corações. Sobretudo, Senhor, rogamos pelo teu Espírito, porque sabemos que através dele estamos na tua presença. Essa é a nossa oração, esse é o nosso agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.
Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Que possamos aproveitar a pastagem. Em nome de Jesus.